Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks FICUB, me chamo Alan. Hoje, dia 26 de agosto, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Vamos lá, pessoal, o Ibov, né? Então, o Ibov, comentamos no dia de ontem, né? Semana passada, uma semana bem volátil ali. Então, teve aqui esse movimento mais forte aí no dia 19. Depois, ele devolveu tudo na sexta-feira, né? Após o pronunciamento de Jerome Powell, o presidente ali do Fed. Ele praticamente fechou ali na região desse topinho aqui de 13 de agosto, e ali ele ficou, né? Ontem tentou romper, não conseguiu, deixou um paviozinho ali. Então, assim, ainda é um ponto de resistência, tá? Eu tenho um viés ainda para cima, eu entendo que o mercado ele tem condições de tentar buscar perto dos 140 e 141. A região atual é uma região de um pouco mais de briga, então tem que ter um pouco mais de cuidado aí com com as compras, né? Mas entendo que se romper essa região, ele dá continuidade e vai lá para testar topos. Se falhar, né, e também não pode ser descartado, até a relação risco-retorno seria mais interessante para a venda, apesar de eu não estar ainda muito confortável na venda no momento. Se falhar por aqui na região de topo anterior, ele tende a voltar tudo de novo para a região de 134, tá? Você tem que ver se ele testa mais uma vez, né? Ele já bagunçou bastante semana passada, não sei se essa semana ele testaria mais uma vez aquela região. Eu tenho uma leitura ali que ele tende a buscar próximo de 140 nos próximos dias, vamos ver se acontece. Mas, de qualquer forma, é uma região de bastante briga, né? Ontem ele tentou romper, não conseguiu, hoje está tentando mais uma vez. Vamos ficar de olho aí para ver como que esse Bovespa vai reagir aí nesse topinho do dia 13, tá? Ponto importante aí de atenção. Deixa eu só pegar aqui os 120 minutos, só para ver uma, pelos 120 minutos, então, o que eu comentei ontem, né? 138,300, ele fez máximo no 138,900, então chegou a romper aquela região e vem corrigindo, tá? Desculpa, pessoal. Ficar atento pelos 120 minutos. Desculpa, pessoal. Ficar atento pelos 120 minutos. A partir do momento que ele formar um pivôzinho para cima, ele tem que ir lá para romper o topo e dar continuidade na movimentação de alta. Se por um acaso ele formar um pivô, vir para testar topo e depois perde um fundinho que ele marque aí no tempo gráfico menor, aí eu já começo a não considerar essa movimentação de alta, e aí ele pode retornar tudo de novo lá para a região do 134, ou seja, ele acaba devolvendo, né, essa última puxada de alta que ele fez ali na sexta-feira e permanece dentro daquela consolidação chata ali que ele andou durante a semana passada, tá? Então, um ponto importante, ficar de olho aí na faixa dos 137.500, que é onde tem a linha verde, inclusive, né? Vamos ver se na linha verde ele já começa a segurar e manda para cima novamente, tá? Eu ainda acredito que o Ibov tende a pelo menos testar esse último topinho que ele deixou no 138.900, 139, e aí esse rompido vai lá no 140 mil. Vamos ver se acontece. Vamos falar do Infut, né? Já coloquei aqui na tela. O Infut é a mesma situação, né? Tá brigando aqui na região de topo anterior, não conseguiu dar continuidade, né? É uma região de resistência. Ficar até é a mesma leitura de BOF, né? Não muda muita coisa, né? Ah, não rompeu, falhou. Cuidado que volta tudo de novo lá para os 137 mil, 136.800, que é a região de fundos ali que ele marcou na semana passada. Caso rompido, né? Então ele faça algo parecido com isso. Aí eu entendo que ele até abre a possibilidade, claro que não num movimento ali rápido, né? Pode ser que demore um pouquinho para chegar lá, mas acima dessa região dos 141.500, acima desse topinho anterior, ele pode retornar tudo de novo lá no 147, né? Então abre ali a possibilidade de uma retomada da movimentação de alta para o mini índice. Então fiquem atentos caso, né, ele rompa para cima aí desses 141.700, tá? Lembrando que aqui é o gráfico diário, né? Então é uma movimentação de swing trade que eu estou comentando. Falando no intraday, falando aí no day trade, né? Para quem faz a operação de curtíssimo prazo, bem, índice subiu, vem corrigindo. A princípio ele está falhando ali na região de topo anterior, mas assim, ele faz uma correção e está em região de linha verde, tá? Eu ainda vejo que esse índice tende a qualquer momento ali começar a segurar e ir lá para testar esse topo, né? Pode ser que ele devolva numa linha reta, que nem ele fez aqui, né? Ele subiu, depois devolveu numa linha reta, tá? Mas eu ainda aguardaria mais um teste de topo. Então, assim, eu tomaria cuidado com vendas aqui, tá? Eu ainda vejo chance, sim, desse índice segurar. Inclusive, eu ficaria atento até nesse Kindle ali, onde ele deu essa esticadona no fechamento dele, né? Ficar atento que ali é um ponto que ele pode sim ter uma reação de compra, né?
perto ali dos 140 mil. Desculpa, pessoal, vamos lá. Então, próximo dos 140 mil. Então, fiquem de olho, mas de qualquer forma, o índice pelo gráfico horário, entendo que ainda pode ter mais um teste do topo, ou pelo menos um teste aí dos 140.800, tá? Então, para quem está vendendo, né, só fica de olho, porque já vejo aí um índice chegando em região que ele tende a dar uma segurada no curto prazo. Então, vamos acompanhar. Gráfico de 15 minutos, segue corrigindo também, então ficar de olho aí na faixa de 140 mil, 140 mil, né? Vamos ver se ele já começa a segurar por aqui, manda para cima. Acho que vender aqui é um pouco mais arriscado quando eu olho esses 15 minutos, tá? Ainda acredito no teste dos topos em breve, vamos ver se acontece. Então, índice corrigindo, ainda vejo que tem chance sim, na faixa de 140 mil, segurar e testar os topos deixados recentemente, e a gente acompanha para ver se rompe. Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar ele fez um movimento de repique pelo gráfico diário, bateu na linha vermelha e agora testa fundo anterior no 5.400, 410. Hoje ele abre o dia aí um pouco mais positivo, né? Então, a princípio, ele está segurando no teste do fundo anterior. Acho difícil ainda a compra do dólar, tá? Eu tomaria cuidado com compras no dólar, apesar dele ter segurado no fundo anterior, eu ainda teria um certo cuidado. Pelo contrário, eu até entendo que para quem está operando aí o day trade, né, a operação curtíssima, essa região que ele está agora em vermelho é um ponto que ele pode bater cabeça e no movimento curtíssimo ali, né? Por isso que eu estou falando do day trade, ele tende a voltar para testar fundo, tá? Se eu considerar dessa região em vermelho aí até a mínima do dia, são cerca aí de 20 pontos. Então, pode até ser um ponto aí para ficar de olho. Se por um acaso, vamos lá, se por um acaso esse dólar rasgar aqui, passar direto para cima das faixas vermelhas, da linha vermelha, aí sim, eu não vejo mais o porquê pensar na venda. Qualquer movimento de pullback, eu tentaria a compra acreditando num terceiro movimento para cima, com alvos aqui próximo desse pavio no 5445, tá? Então, ficar atento, região de resistência no momento. Se rompido para cima, pode testar o 445. Se falhar por aqui, a ideia é testar fundo novamente. No momento, eu tenho uma leitura mais para baixo aí para o dólar ainda, apesar de estar bem esticado na queda, tá? Região de fundo anterior, eu ainda não apostaria na compra, não. Eu até vejo que esse dólar pode estar falhando aqui já agora, indo para testar as mínimas, tá? Vamos ver se acontece também. Dá uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC USD. Bem, o Bitcoin ontem teve um dia bem estressado, ele acabou perdendo aquela região ali dos 112 mil, que era um ponto de suporte. Tá tentando se segurar no dia de hoje, tá? Então vamos acompanhar a reação dele. Eu acho que para quem está posicionado não estopou, o ideal seria que ele já tivesse uma reação positiva no dia de hoje, ou se ele fecha, por exemplo, aí com um dojizinho ali, né? Mostrando para a gente aí uma indefinição nesta faixa de preço e amanhã abre fazendo ali uma movimentação de alta, para quem está comprado, eu penso que não deixaria mais perder a mínima do dia, a mínima de hoje, né? Porque aí, se ele perder, ele abre alvo realmente lá na faixa de 110. Ele precisa formar um pivôzinho aí em tempos gráficos menores para a gente entender que ele tem a chance de retomar a movimentação de alta, tá? Para quem está de fora, para quem está zerado, está procurando compra, né? Ficou feio a movimentação de ontem, mas ainda existe uma oportunidade, existe uma chance, né? Diversas vezes a gente já viu o mercado cripto, por ser um mercado volátil, ele vai lá, violina uma região de suporte, depois acaba retornando, né? Então ele só vai lá para tirar quem está comprado ali com stop já coladinho abaixo dos fundos anteriores, depois acaba retornando tudo de novo. Então eu não descarto a possibilidade ainda de Bitcoin retomar a movimentação de alta. Ainda sigo ali hoje, se fosse para procurar alguma coisa, ainda sigo com uma leitura mais de compra, tá? Eu prefiro a compra. É claro, ele perdeu uma região de suporte que eu considerava importante. Isso já acende o sinal de alerta. Agora eu vou observar o comportamento do preço para entender se isso aqui foi apenas uma violinada, né? Nesse fundinho anterior aqui do dia 2 de agosto, ou se ele realmente está perdendo ali, né? Apesar do fechamento abaixo, isso sugere sim que ele perdeu, e vai dar continuidade na queda. Por exemplo, se ele faz um movimento de repique, né? Chega aí perto dessa região aqui dos 112 e depois começa a apontar para baixo, eu entendo que se eu estou comprado, eu tenho que sair da operação. Porque este movimento, inclusive, pode até dar uma venda ali pelo risco, apesar de estar um pouquinho esticado na queda já, mas pode dar uma venda pelo risco, acreditando que ele forma um pivôzinho para baixo e aí tenta buscar próximos alvos lá na faixa dos 100 mil dólares, né? Que é aquela região de fundo que nós já marcamos aqui, fundo de junho, tá? Então, assim,
Ainda considero mais interessante a compra, porque a relação risco-retorno segue interessante para a compra para quem está de fora. Para quem está posicionado, não estopou, observa aí a mínima de hoje, como ele vai reagir, tá? Se ele fechar aí positivo no dia de hoje, a ideia é que ele não perca mais a mínima. Se amanhã ele vem rompendo a máxima de hoje, entendo que pode ser uma oportunidadezinha na compra ali com stop curtinho abaixo da mínima, e aí ele precisa retornar para cima do 112. Retornando para cima do 112, o próximo alvo dele é o 117, e aí chegando lá a gente observa a reação do Bitcoin, tá? Então o Bitcoin aí, apesar de ter ficado um pouco mais feio, ainda não dá para afirmar claramente que ele vai iniciar essa movimentação de queda até os 100 mil, não, tá? Eu entendo que isso aí pode ter sido apenas uma violinadinha no fundo anterior e a qualquer momento Bitcoin tente retornar para cima do 112, o que, na minha opinião, sugere novas oportunidades na compra ainda, ok? Então, falamos aí do Bitcoin. Deixa eu só falar agora do S&P 500, né? Deixa eu pegar aqui o Trading View, vamos lá. S&P 500. Então, S&P 500 corrigiu, marcou um fundo, deixa eu só tirar aqui. Marcou um fundo ali na região dos 6.350, 340 e foi lá para testar topo. No momento está com uma certa dificuldade no teste tenta para dar continuidade na movimentação de alta. Para quem está operando em mercado americano, para quem está comprado, né, posicionado no mercado americano, só fica atento se ele perder os 350. Eu entendo perder 350, ele abre alvo para 6.200, e aí eu vejo que o interessante ali, né, o adequado seria pensar em stop, ou até mesmo fazer alguma gestão ali nas operações ativas para não devolver todo o lucro aí dessa última puxadinha para cima, né? Então, tentar fazer algum tipo de proteção, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, S&P 500 ainda é para cima, só que está numa região de resistência, que é justamente essa região desse topinho anterior aí do dia 15 de agosto. Vamos ver se ele rompe e dá continuidade na movimentação de alta. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Desejo para todos um excelente dia. E mais tarde aí temos nosso programa de cripto, né? Às 16 horas e às 17 nosso programa Tendências com Mestre Bo, falar mercado americano e também no mercado brasileiro. Um abraço a todos, até mais tarde. Só lembrando, né? Dei uma olhada na descrição do vídeo. Lembrando que agora temos nosso gráfico web sendo comercializado de forma avulsa, valor de R$35 por mês aí no plano trimestral, então um valor super em conta. E aí você vai ter os recursos de inteligência artificial, vai ter o Prisma para poder ali selecionar as melhores ações, tem os modelos com os indicadores Ficube, e tem um recurso também de poder desenhar no futuro no gráfico e observar ali o comportamento dos indicadores, ok? Então, clique no link aí e qualquer dúvida é só chamar lá no nosso atendimento. Um abraço a todos, até mais tarde, tchau, tchau.